nosso trabalho, ele é um trabalho focado num tema dificílimo. É um tema grave. E para que a gente possa visualizar de alguma forma o nível de envolvimento com o tema, eu vou formular uma questão de início. Quem tem culpa, levante o braço. Culpa. Tem gente que tem culpinha, só fez assim. E tem gente que antes que eu acabasse de perguntar, já estava fazendo já assim. Quer dizer, não era para fazer ola, não, né? Mas essa temática, ela exatamente fala um pouco da nossa estrutura humana. E eu fiquei aqui avaliando e pensando na possibilidade da gente definir, em função do tempo, que é pequeno, um ângulo desse grande tema que é o perdão. E talvez pudéssemos estar olhando o auto-perdão hoje, que é base para o perdão ao outro. A nossa intensa dificuldade em perdoar o outro está diretamente relacionado à nossa rigidez em nos darmos perdão, em nos oferecermos perdão. Como nós não conseguimos fazer esse movimento de auto-perdão, nós guardamos para com o outro, numa relação reflexa, uma dureza e engessamos as nossas relações com os outros. O perdão é uma temática fundamental para o ser humano, porque se trata do cotidiano das nossas vidas. Quando se fala do perdão, nós não estamos aqui vislumbrando as grandes tragédias, as grandes traições, as grandes decepções, as frustrações imensas. Nós estamos tratando do dia a dia, da alfinetada, daquela palavra dita no cotidiano que não caiu bem, que não calou bem na alma, de algo que de alguma forma ficou engatado e a gente ainda não conseguiu se liberar. Aqui, de uma situação que nós fizemos, algo que nós proferimos e que nos inquieta, que nos incomoda. É necessário olhar o perdão, portanto, dentro desse movimento diuturno, dentro de cada dia, e desfocar os grandes perdões ou as grandes lesões, porque a forma de lidarmos com as grandes lesões refletem o jeito com que estabelecemos no trato com as pequenas lesões. Nós somos no grande aquilo que nós nos exercitamos no pequeno. Se focamos no perdão no cotidiano, nós vamos possivelmente estar melhor equipados para lidar com as grandes lesões. Se nós, entretanto, negligenciamos as experiências de cada dia, nós identificaremos muita resistência interna e nos declaramos incompetentes quando nós formos chamados a grandes aferições. Então, o auto-perdão no cotidiano, o perdão ao outro no dia a dia, é o caminho para que possamos superar, talvez aqui ou acolá, na trajetória da nossa reencarnação, esta ou aquela experiência mais exigente. O ato de perdoar é muito mais do que uma ação pontual. É um caminho que devemos fazer. Não compreendemos o perdão simplesmente como uma circunstância delimitada. Avaliamos o perdão como um processo que se estende, como uma viagem que fazemos na direção da felicidade. Se olharmos o perdão como caminho,
nós estaremos nos equipando melhor, nos dispondo melhor para travarmos relação com os conflitos existenciais nossos e os conflitos interpessoais. O perdão, portanto, ele pode também ser uma atitude circunstancial, mas fundamentalmente, ele é algo que eu construo, é algo que se movimenta no tempo, que envolve energia. A palavra mesmo já diz de si, perdoar. É o ato de doar inteiramente. É o ato de fazer uma caminhada de doação integral. Logo, é muito difícil estabelecer o perdão por um instante. É muito difícil nós conseguirmos nos auto-perdoarmos como quem aperta um botão. O perdão, ele exige tempo, maturação. Como que o organismo faz com algo que não caia muito bem e ele demore a fazer a digestão, assim nós fazemos com o perdão no campo da alma. Nós precisamos de um tempo para digerir. Se não digerimos, aquele mal, ele fica dentro de nós. Às vezes, conscientemente. Às vezes, nós colocamos embaixo do tapete. Ele fica no inconsciente, mas fica dentro de nós, aguardando que ele possa ser trabalhado. Logo, quando olhamos o perdão dentro da estrutura etimológica da palavra, que sugere uma caminhada por inteiro, nós vamos perceber que é muito difícil, por inteiro, perdoar alguém que nos agride. Perdoar-nos quando nós fazemos alguma coisa que tem repercussões, às vezes, profundas, ou tem desdobramentos vários. Podemos, em algumas circunstâncias, nos livrarmos naquele momento de uma agressão e liberarmos-nos desta ou daquela mágoa ou culpa, mas habitualmente, quando a lesão é um pouquinho mais forte, nós necessitamos de um dia. Às vezes precisamos de mais para perdoar. Por exemplo, eu vou propor aqui a vocês uma questão que habitualmente eu faço nos nossos encontros de perdão, que eu chamo do perdonômetro. É um instrumento que eu trago do Tupiniquim, lá da Amazônia, para avaliar a nossa capacidade de perdoar. Então, eu não sei se eu fiz essa atividade com vocês. Se fiz, vocês me poupem, porque aí a gente já faz outra e vai ganhando. Aqui no Paraná, nós fizemos a atividade do perdonômetro. Em Foz do Iguaçu? Quem acha que sim, levante o braço. É quando eu quero fazer uma coisa, eu mando levantar o braço, porque ninguém levanta com vergonha. É porque eu quero fazer. Então levanta, porque está frio, a gente precisa se espreguiçar. Levantem. Quem quiser pode ficar sentado, mas é para levantar. Vamos fazer uma experiência, que o perdonômetro vai nos dar a resposta. Eu, como sou generoso, vou oferecer para vocês um período de 1 semana. O tempo que eu vou dar para você perdoar. Já que o tempo ele é importante no ato de perdoar, eu vou formular questões e vou dar um prazo de 1 semana. Então, a cada questão que eu propuser, se durante 1 semana você der conta de perdoar, tudo bem, perdoa. Se não, você vai sentar. Aqueles que já fizeram atividade, se quiserem sentar logo, podem sentar, fiquem à vontade, não tem problema, não vou me aborrecer, não. Então, saindo aqui desse anfiteatro, desse espaço, a rua, um paraguaio, descuidado, passando ali pela calçada, garoto com seus 6 anos, toma o nosso relógio, ou o nosso cordão, ou a nossa pulseira e leva. 1 semana para você perdoar. Você perdoa? Você acha que perdoa?
Em uma semana, se você perdoa, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Se você não perdoa, sente. O pessoal de Foz é tudo forte. Aí você já perdoou, é uma situação extraordinariamente banal, singela, simples, vai para a sua casa, quase que sorridente, porque levaram o seu relógio, a sua pulseira ou o seu cordão. E quando você chega em casa, eis que você deu-se conta que a fechadura foi afetada. Alguém arrombou a sua porta e, curiosamente, rachou a porta de cima a baixo. Olhando para a porta rachada, que terá que ser substituída naturalmente, sentindo-se invadido no seu espaço de direito, que é o seu lar, em uma semana você perdoa. Se você perdoa, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Se você não perdoa, aí só fui elogiar, pronto, rapaz. Aí você entrou, já perdoou a porta, perdoou o cordão, o relógio. Entrou, quando chegou na sala, você deu-se conta que levaram a sua televisão e o seu disco, o teu toca-disco ou o seu CD vídeo. Levaram. Se você perdoa, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Isso. Aí, você se surpreendeu, você que está de pé, perdoou naturalmente, tem uma alma espírita, perdoou e saiu entrando pelo corredor um pouco diferente, porque levaram o seu cordão, levaram o seu relógio, levaram a sua televisão, o seu CD vídeo, o seu som, e vai tomar um copo d'água. Quando você chega na cozinha, você deu-se conta que levaram a sua geladeira e o seu fogão. Se você perdoa, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. É duro mexer com o estômago. A maioria senta quando chega nessa parte. Eu fico impressionado. Como é que funciona essa situação chamada fogão? Esse objeto sagrado. Aí você que está de pé, que perdoou, que perdeu já o cordão, que perdeu a televisão, o toca-disco, o fogão, a geladeira, ficou assustado. E uma lágrima, talvez de alegria, eu não sei, ou uma lágrima despretensiosa, escorreu, você correu para pegar um lenço. Quando entrou no quarto, levaram todas as mobílias do quarto. Se você perdoa, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Você tomou um susto. Mais do que isso, você saiu lá fora e percebeu que aquilo era praticamente um sonho, de que aquilo não era a realidade, porque quando você olhou, você imaginou que tudo isso teria acontecido, mas isso da porta está quebrada e esses objetos internos terem sido levados, era tudo uma grande mentira. É que você ficou chocado quando você olhou e dentro da sua casa e na porta estavam os sem teto. Eles se apropriaram da sua casa. A sua casa já não é mais sua casa. Se você perdoa, fique durante uma semana, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Então, você observando que os sem-teto tomaram a sua casa, que já estava vinculada a Incol, e você foi naquela onda dos 100 mil mutuários, você olhou e ficou intrigado, mas alguém veio lá de dentro e lhe deu uma notícia muito difícil. Do que mais do que a sua casa, levaram a pessoa que você mais ama.
Se você perdoa, fique de pé. O perdão é uma atitude de quem fica de pé. Se você perdoa em uma semana, fique de pé. Temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Podem sentar. As 5 pessoas. Palma para as 5 pessoas. Espero que isso não seja uma profecia, porque às vezes a minha mediunidade pode ter desabrochado nesse momento. Minha mediunidade profética. Nós somos quantos aqui, mais ou menos? Pois bem, então, 400. Praticamente 1%, né? 1% do povo de Foz do Iguaçu, do sul do Paraná, é sul ou é norte? Oeste. Pronto. Conseguem ter uma qualidade de perdão desse nível. Vejam, eu estabeleci uma semana. Talvez alguns pudessem perdoar até o fim. Se tivesse um ano, não sei. Será que você dá conta de avaliar o nível de perdão que você é capaz de mobilizar internamente? Será que nós temos essa capacidade de amorosidade de poder superar essas situações? Eu vou colocar vocês na conta de juiz. Eu vou inverter a situação agora um pouco. Você deixará de ser o protagonista da cena. Você será alguém que vai arbitrar, o juiz. Imaginem uma criança. Propor 2 questões, tá? Para vocês examinarem. Uma criança que, recém-nascida, era bulinada pelo padrasto. E à medida que foi se desenvolvendo, começou a ser usada sexualmente pelo padrasto. Literalmente. Até o ponto em que a cópula, o ato sexual, o estupro, a violência, se perpetrou de uma forma mais profunda e mais completa na conjunção carnal, no coito propriamente dito. A criança tinha medo de dizer para a mãe, de não ser acreditada, o que é muito frequente nas famílias, mas sofria profundamente. E o padrasto, no momento em que a criança tinha, agora entrando para a adolescência, 11 anos, ela fez uma parada cardiorrespiratória. O padrasto era uma pessoa muito grande, muito gorda, e ela fez uma parada cardiorrespiratória e desencarnou. Este homem que eu trago a vocês agora, que cometeu esse delito, que pena você estabeleceria para ele? Pena de morte. Pena de morte. Alguém mais quer arbitrar? Prisão perpétua. Hein? Trabalhar muito, muito, muito dentro de uma prisão por muito tempo. Daria um tratamento psiquiátrico para ele, porque ele deve ser uma pessoa atrapalhada. E qual era a sua pena do perdão como juíza? Daria o auto-perdão para ele. Como é que você sugeriria o auto-perdão para ele? Tratamento psiquiátrico e punição. Tratamento psiquiátrico e punição. O tratamento psiquiátrico fica pelo perdão e a punição fica pela malvação, né? Outra situação, vou colocar uma mais simples agora, porque eu sei que vocês, avaliando o perdonômetro com 1% de perdão, sendo capaz de estabelecer o perdão até o nível de você perder um ente querido para alguém que lhe roubou o seu afeto mais querido, 1% é significativo num número expressivo de 400 pessoas. Então eu vou propor uma questão mais simples para vocês poderem examinar agora na conta de juízes. Imagine uma jovem que encontrou
o seu parceiro, que seria o seu parceiro, numa festa no interior de Belém do Pará. Cidade encantadora. Num balneário chamado Mosqueiro, um balneário. O único lugar do mundo que tem onda de água doce, espetacular. Nesse clima romântico, poético, quase transcendente, ela deu de olho com o olho de um cara e pronto, amor à primeira vista. Dali, ela nunca tinha nem tido nenhum tipo de relacionamento mais profundo. Ele simplesmente a cercou e o relacionamento se estabeleceu naquela noite como aquilo que é uma paquera naquela época. Hoje seria apenas uma... Não seria o ficar, é antes do ficar. Uma secação. Lá para o norte é assim. Secou com o olho. Se aproximou um pouco, mas ele ficou... Porque o pai dela era muito duro na queda. O fato é que ele se dispôs a ir deixá-la em casa às 5 horas da manhã. Era uma festa. Foi, deixou às 5 horas da manhã, 6h30 estava de volta para tomar o café lá, não sei o quê. Ela ficou assustada, porque mal ela tinha acabado de deitar. Tal era a paixão que surgiu. Seria o seu primeiro amor, e quiçá o seu último. Dali o noivado não demorou muito tempo, e o casamento surgiu como a opção mais óbvia. E no casamento, as núpcias, e a atividade sexual dessa moça era absolutamente zero. Nunca tinha tido nenhuma experiência sexual. Foram para as núpcias, e é óbvio, as dificuldades se estabeleceram, porque ela não tinha nenhuma experiência sexual, e não aconteceu nada nas núpcias. Bem que tentaram, mas não aconteceu nada. Cursou os dias das núpcias e nada. Voltou para casa e nada. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. E quanto mais o amor fervilhava, mais o impedimento sexual acontecia, porque ela não conseguia estabelecer a comunhão sexual propriamente dita com ele. Ele, muito pacientemente, a respeitava. 4 meses, nada. 5 meses, nada. Primeiro semestre, nada. Se você fosse o juiz e fosse chamado a dar um aconselhamento para esse casal, o que é que você diria? Tratamento. Que tratamento? Vocês já querem tratar as pessoas logo, né? Querem resolver o problema. Ele resolveu esperar um pouco. Aí veio mais um mês, e veio 1 ano e nada. Ela não conseguia. E quanto mais o tempo passava, mais eles se amavam, e mais ele a respeitava, sem forçar a barra. Ela não sabia o que acontecia, não conseguia. Depois veio o ano e 1 mês, o ano e 2 meses, o ano e 3 meses, o ano e 4 meses, o ano e 5 meses, o ano e meio e nada. O que você faria se você fosse juiz, sendo chamado, por exemplo, pela mãe dele? Olha, meu filho não aguenta mais. E aí? Deixava viver, tranquilamente. Mas isso inquietava ele e também inquietava ela, porque eles se amavam, estavam casados, até porque depois dos primeiros meses começou a surgir o sonho do filho. Mas um filho por obra inteira do Espírito Santo parece que não existe isso. Espermatozoide voador não vi ainda nenhum, pelo menos lá para o norte. O desejo de ser mãe, ser pai se estabelecia e nada do exercício da sexualidade física propriamente dita. Mas depois do primeiro ano e meio veio o segundo semestre do segundo ano e nada. 2 anos, nada. Mas o amor continuava firme. Ele muito católico, nenhuma experiência extraconjugal. Ela muito compenetrada na sua religião católica também, ali, vivendo aquela experiência, desejando ter um filho, mas não sabia por que não acontecia, nada. Veio
O próximo mês, 2 anos. E o primeiro mês, 2 anos, o segundo mês, 2 anos e meio, nada. 3 anos e nada. Vocês já estão cansados? Imaginem ele. E imaginem ela querendo ser mãe. Veio 3 anos e meio e nada. 4 anos e nada. E aí? Continuavam se amando e nada. Hein? Nada também. Ginecologista, tudo normal, tudo. Adota um filho para herdar os bens. Era uma opção. Depois de 4 anos, finalmente, sim. Mas foi um sim pobre. Porque ele aconteceu um dia, depois era só no outro fio em Foz do Iguaçu. Era uma coisa assim, quase que anual. Era tão rara, mas o casal teve tanta, não sei se sorte ou azar, que logo ela engravidou. Como no Espiritismo não tem sorte, não tem azar, parece que era a misericórdia divina colocando um filho ali para dar uma ajeitada, dizer, olha, vamos fundo. Veio o primeiro filho. Lá depois veio o segundo filho. E quando ela completou 8 para 9 anos de casado, ela me procurou pedindo ajuda, dizendo que não era justo que ela pudesse impor tanta dieta ao esposo. Porque eram 9 anos de casado, 2 filhos, e ela mantinha uma regularidade de atividade sexual com ele profundamente espaçada. Não conseguia manter. E ela agora, aquilo estava inquietando, porque ela aquilo que não inquietava, apenas não a incomodava tanto no início, apenas era desejo de ser mãe, agora estava incomodando porque ela sentia que não estava bem. E ela procurava uma ajuda psicoterapêutica na tentativa de resolver a questão. Aí, nós estabelecemos uma abordagem e ela me procurou para fazer um processo terapêutico e entendia que a regressão de memória era o caminho. E, de fato, depois de uma avaliação, nós percebemos que esse era um caminho que poderíamos utilizar naquele caso. Ela agora já espírita, e ele resistente para que ela não fizesse regressão. Mesmo não acreditando na reencarnação, sendo católico roxo, de ir para encontros regulares, de ir para Roma no encontro de casais, um homem católico por inteiro, mas resistia que ela pudesse fazer regressão, mesmo não acreditando. Após a primeira regressão, pasmem, sabe o que aconteceu? Um homem bulinava uma criança no berço. E aos 11 anos de idade, ela desencarnava. Era o próprio da prisão perpétua, da pena de morte, do trabalho forçado, do tratamento psiquiátrico. Na época, ele escapou. E a própria lei recolocou ao encontro dela. Ela entendia agora o porquê ele tinha uma paciência de Jó com ela. Ele nunca reclamou da dificuldade sexual dela. Ele era como um terapeuta que ajudava ela a se recompor. E a atitude dele era tão brilhante, era tão acolhedora, era tão amorosa, que depois de 9 anos ela começou a se incomodar. Mas até então ela não se incomodava, e também agora ela entendia por que nos primeiros anos, ela parece que aquilo não era nada de mal, ela não se sentia nem um pouco culpada por não conseguir correspondê-lo. É porque na cabeça dela tinha um processo de punição, e na cabeça dele tinha uma culpa. A mágoa que ela tinha, a culpa que ele tinha se encontravam. E eles viviam aquele processo doloroso, mas que não continha a acusação de nenhuma parte, de ninguém a ninguém. Curiosamente, veja, quando ela chegou em casa, a primeira pergunta que ele fez: estive na sua regressão? Ela disse, mais ou menos, olha, mais ou menos, né? E entrou.
Então ela me disse, na sessão posterior, isso que eu estou acabando de narrar para vocês. Quando eu estava deitado, eu vi um negócio se mexer assim. Quando eu olhei, era ele assim. Eu disse, o que foi? Ele disse, eu lhe estuprei. A pergunta foi tão de chofre que ela não teve outra alternativa a não ser responder também instantaneamente. Sim, você me estuprou. Eu lhe estuprei desde criança? Ela disse, sim, você me estuprou desde criança. Católico, não acreditava em reencarnação, não queria que ela fizesse regressão, e quando ela chegou foi a primeira pergunta que ele fez, se ele estava fazendo parte, e agora fazia essas perguntas, absolutamente descabidas para quem é católico, para quem não acredita em reencarnação, e absurdas, se ele tinha estuprado desde criança. Ela me trazia disso, Alberto, mas como é que ele me fez essas perguntas? Se ele nem acredita em reencarnação. E como é que ele vai saber que ele me estuprou? Digo, ele sabe, pergunte para ele sabe. Você não viu aí, você não viveu a regressão aí? Esses são os dramas que nós vivemos internamente. Perdoar ao outro e se auto-perdoar é um caminho que nós temos que fazer, que às vezes envolve alguns conteúdos que estão lá longe no tempo. O auto-perdão é, na realidade, uma dinâmica de auto-acolhimento amoroso, é uma proposta de você poder limpar a sua alma, dando a você a possibilidade de retomar a sua liberdade. Conteúdos que às vezes estão sepultados e são tão fortes que a sua crença, às vezes, nem legitima a experiência daquele conteúdo, e ele brota, como nesse caso que estamos acabando de citar. É assim que nós vamos entender as nossas matrizes que nós trazemos. Algumas estão nesta vida, outras estão em outras vidas, mas essas encrencas, elas como que surgem aqui e acolá nas nossas relações familiares, como esposa, irmão, filho, irmão, companheiro, amigo, companheiro do movimento espírita, reclamando que possamos fazer um trabalho de auto-perdão. O trabalho de auto-perdão é uma atividade que exige profunda determinação e profunda disposição para que possamos nos autoliberar. Esse processo de autoliberação, entretanto, ele é uma dinâmica que envolve energia, vontade, um conteúdo de dor necessariamente, para que a gente consiga o êxito almejado. Ninguém consegue perdoar sem esforço. Perdão é uma atitude muito corajosa. É mais fácil se vingar, é mais fácil jogar para debaixo do tapete, é mais difícil você encontrar o outro e limpar. É mais difícil você ir para dentro de você mesmo e trabalhar. E o convite que eu quero trazer aos nossos amigos é: vamos começar a fazer a higiene da alma. Não vamos acumular novas sujeiras, porque elas acontecem todos os dias. Nós vamos limpando à medida que elas vierem acontecendo. A cada dia basta a sua aflição, seu mal, a sua sobrecarga, como diria Jesus ao seu tempo. Então, a nossa disposição para fazermos da nossa vida um modo de viver calcado em cima do perdão é o grande desafio que eu proponho a vocês. Porque as circunstâncias, elas estão nessa semana, por certo, vocês viveram algumas circunstâncias, algumas posições que levavam vocês a guardar uma magoazinha ou uma culpazinha. E a gente aprende a perdoar exatamente trabalhando através da desculpa, que é o perdão pequeno, que é o que a gente ensina a nossa criança. Quando a gente está ensinando a nossa criança a pedir desculpas, nós estamos ensinando a perdoar. Não levemos para casa uma cota a mais aquilo que já carregamos dentro de nós mesmos, às vezes no nível consciente e às vezes inconsciente, até porque muitas das nossas culpas tóxicas, elas estão profundamente situadas no nosso inconsciente de vidas anteriores. Então não vamos onerar mais. Vamos limpando, ainda que tenhamos que fazer um esforço, graças ao conhecimento espírita, nós vamos ter essa disposição. Outro dia eu experimentei uma situação dessa ordem.
Estava na pizzaria e comendo uma pizza com a Yasmin, pedi uma pizza de portuguesa. Eu adoro pizza portuguesa, porque eu gosto muito de tomate, cebola, de origem portuguesa. Pizza portuguesa. Aí ela pediu uma pizza Primeiro Amor. O cidadão trouxe a pizza. Quando eu olhei a pizza, não veio a portuguesa. Eu disse, cadê a pizza portuguesa? Ele disse, está aí. Eu digo, como está aqui? Não vejo nenhuma pizza portuguesa. Não, mas é essa aí. Eu digo, não é. Não é. Eu digo, cadê o tomate e o ovo? Não tinha tomate, não tinha ovo. Ele disse, não, mas pizza portuguesa não tem tomate, não tem ovo. Eu digo, tem, sim, senhor. Ele dizia, não tem. A pizza portuguesa não tem. Eu digo, tem. Essa pizza aqui não é portuguesa. Aí eu comecei, porque a gente, quando é espírita, a gente não agride assim, né? A gente agride com elegância. A gente maltrata com categoria. E como ele me confrontou e eu achei que eu tinha razão, aí eu comecei a pisar de mansinho. Eu comecei a ironizar. Tudo que ele dizia eu ironizava, que era uma forma de desqualificá-lo. E ele ficou, escorregava para cá, escorregava para lá, e eu atacando ele. E quando ele pegou, disse assim, qual que a senhora quer? Aí ela disse, Primeiro Amor. Ele deu Primeiro Amor. Ele disse, qual que o senhor quer? Ele disse, eu quero a portuguesa. Aí ele foi me dar assim, não, mas essa não é a portuguesa. Aí eu insisti. Não, eu disse, mas essa não é. Eu digo, então me sirva essa aqui. Essa pizza portuguesa michuruca. Michuruca é uma expressão bem lá típica, não sei se vocês conhecem. Michuruca, né? Michuruca, ele botou. E eu fiquei contrafeito diante daquela situação. E ele saiu. Aí a Yasmin disse, você leu o cardápio? Eu não tinha lido o cardápio. Eu disse, não. Aí fiquei. O primeiro bolo quase que não descia. Aí eu chamei, olha, aquele garçom, ele não se aproximou mais da nossa mesa. Eu tentava chamar, mas ele corria, parecia um ratinho, corria. Eu aqui tentando chamar, pediu. Até que um viu, levantando o braço, veio um outro garçom, eu disse o cardápio. Quando eu li no cardápio, estava lá, pizza portuguesa, entre parênteses, o que tinha? Não tinha ovo e não tinha tomate. Macacos me mordam. Aí veio a culpa. Eu agredi esse homem. Aí eu fiquei me remoendo. E eu aprendi agora, depois de tanto falar de perdão, que a gente tem que limpar, não pode. Tem que fazer aquilo que Jesus diz. A cada dia basta a sua aflição. A gente vai limpando tudo. Eu digo, eu não vou dormir com essa. Não vou dormir com essa mesmo. Vou limpar isso hoje. Aí fiquei esperando. Mas olha, ele nem me olhava, o pobre coitado. Estava com medo de mim. Pode é que eu fui entender. Mesmo na hora da conta, ele não veio prestar conta. Porque eu queria poder pedir desculpa para ele, resolver aquele problema que era meu. Não tem coisa pior do que tu ires para a cama com uma culpa. Eu digo, não vou deixar essa coisa passar. Aí, nada. Na hora da conta veio um outro garçom. Vieram uns 3 garçons. E ele não veio mais. Aí nós nos levantamos para ir embora. Eu disse, eu vou resolver essa questão. Fui no outro compartimento, que tem ar-condicionado, porque Belém quase não faz calor. Nós torramos lá em Belém. Então é muito comum ter o ar-condicionado. É difícil um carro que não tenha ar-condicionado. Só falta ter ar-condicionado nos ônibus. Mas como é Belém, é norte mesmo, aí é difícil ter ar-condicionado nos ônibus. E tinha um compartimento com ar-condicionado, eu fui ao encontro. Quando eu olhei, ele estava lá no finalzinho. Aí eu fui. Quando ele estava assim, com a cabeça abaixada, toquei assim no ombro dele, que ele me olhou, eu peguei e disse, eu sou aquele cliente que estava lá na ponta, lá fora, e eu lhe pedi uma pizza portuguesa. E eu fui ler o cardápio, e eu me equivoquei. A pizza portuguesa que o senhor me serviu é a pizza portuguesa que essa casa oferece. E eu fui agressivo com o senhor. Eu quero lhe pedir desculpa. Estendi a mão, ele me estendeu a mão, sacudiu o meu braço e disse, eu lhe perdoo. Eu não pedi perdão, eu pedi desculpa. Abri um sorriso de ponta a ponta e eu me dei conta o quanto eu tinha magoado aquele homem. Num lance ali de talvez uns 4 minutos no máximo. O que a gente é capaz de fazer em 4 minutos com a palavra, não é verdade? Eu tinha ferido profundamente. E aí eu fiquei assustado, quase que eu me magoo com ele, porque eu estava pedindo desculpa, ele estava me pedindo perdão. Eu estava indo aqui com R$1, ele estava vindo com dólar de lá, era muito. E aí eu saí e fiquei imaginando, saí tranquilo, tirei aquele fardo e fiquei pensando o que seria da noite daquele homem. Quantos clientes e a forma como ele ia atender, magoado comigo, da minha atitude injusta.
da minha atitude grosseiramente light. Gostaram? É light, às vezes a gente é grosseiro, mas é light. Refinadamente, né? Com requinte, né? Fiquei pensando como é que ele ia chegar em casa. Como é que a esposa ia encará-lo? Ou como a esposa ia suportá-lo? Fiquei imaginando se ele iria conseguir dormir tão bem. O ato de auto-perdão, ele envolve às vezes uma relação com o outro, quando você se sente culpado, porque às vezes o outro, ele ficou encrencado contigo, ele também se sentiu magoado. Às vezes a gente se sente culpado, mas o outro não está nem aí, o outro se liberou, o outro não se sentiu magoado. Mas às vezes a gente ficou encrencado, a gente ficou enganchado no outro. E quando a gente ficou enganchado, quando a gente mobiliza esse conteúdo, a gente mobiliza o outro. Se a gente cultiva a culpa aqui, o outro com a mágoa lá, a gente se estremece, nós estamos ligados como a flor e a estrela estão vinculados. Tudo está ligado no universo. Essa experiência que o Espiritismo nos coloca com precisão, eu tenho podido avaliar na minha prática profissional com bastante profundidade. Aquilo que o poeta inglês sinaliza de que ninguém é capaz de maltratar uma flor sem perturbar uma estrela, é de uma realidade universal. Você, todas as vezes que está encrencado com alguém, na medida que tu trabalhas positivamente ou negativamente, tu afetas esse alguém aonde ele estiver. Digo isso aos nossos amigos, fazendo trabalhos terapêuticos focados no perdão. Dentre as experiências, que eu poderia compartilhar algumas com vocês, tem uma que foi muito marcante para mim, de uma jovem que trabalhara um sentimento amoroso frustrado, de uma mágoa que ela tinha do parceiro, e ela então tentou trabalhar aquele conteúdo naquela vivência que nós fizemos dentro de um espaço terapêutico profissional, em grupo, e quando nós concluímos a atividade, fomos para um lanche e depois iríamos para compartilhar como é que tinha sido a experiência de cada um. Era uma técnica que nós utilizamos. Quando ela voltou, ela tomou a palavra e disse: eu queria compartilhar com o grupo a minha experiência, que eu trabalhei, e contou a experiência que ela tinha tido com um namorado, tinha uma situação sido muito difícil e tudo, e que ela estava impressionada que quando ela voltou do lanche, estava naquele momento posto na sua secretária do seu celular o telefone do namorado, que ela tinha acabado de trabalhar. E aquele problema, fazia tempo que ela não falava com o namorado. Como ela mexeu com o conteúdo, ela mexeu com o namorado à distância. No final da tarde, já entrando pela noite, eu fui ao encontro dela para saber mais detalhes da experiência, como um enriquecimento, e ela disse: ele já me telefonou mais outras vezes. Quando ela mexe o conteúdo que estava encrencado dentro dela, ela aciona-o à distância. Outro dia eu estava trabalhando uma jovem casada que teve um ex-namorado do Rio de Janeiro e que ficou uma pendência de culpa e mágoa, e acabamos de trabalhar, ela acabou a sessão, ela ligou o celular, quando ligou, tinha um recado na secretária. Era o namorado do Rio de Janeiro telefonando para ela. Ela disse: como é possível isso? Eu digo: é possível, você trabalhou um conteúdo que o envolve. Mas eu não falo com ele há tanto tempo. Fazia 2 anos que ela não tinha o menor contato com ele. Vocês não acham que é muito acaso? Depois de 2 anos sem ter contato com o ex-namorado, casada em Belém, ele sabendo que ela estava casada, ela faz um trabalho terapêutico envolvendo a encrenca que ela teve com aquela outra pessoa, que está a mais de 3.000 quilômetros de Belém, e a pessoa telefona exatamente no final da sessão para ela. No segmento da sessão, num outro tempo, não na sessão seguinte, trabalhamos de novo o mesmo conteúdo, o danado não telefonou de novo. 2 vezes, você não acha que é muita coincidência? A segunda vez, ela voltou da sala de espera e disse: Alberto, sabe quem telefonou hoje? O fulano de tal. Eu quase que acerto, porque eu já estou me habituando nessas coisas, né? Para mim isso já não está sendo uma coisa excepcional, porque isso é tão comum. Isso se dá, a gente não sabe. Quando a gente está magoado com alguém, ou culpado pelo que nós fizemos a alguém, nós mobilizamos esse alguém. Ele pode estar lá em Belém do Pará, ele pode estar no umbral, nas trevas ou nas estrelas. Encarnado ou desencarnado, nós estamos vinculados.
Então, perdoar é estabelecer um trabalho de autoliberação nosso, mas também do outro. Faz sentido isso para vocês? Nós estamos ligados, meus amigos. Isso é muito importante que a gente possa compreender isso. Quando nós oramos por alguém, a nossa oração, em um Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca muito bem na transmissão que se estabelece do pensamento, como é que aquela pessoa é alcançada dentro desse fluido cósmico universal, onde os fluidos funcionam como os elementos que conduzem a nossa onda mental, espiritual. No caminho do perdão, o fenômeno é similar, é igual. Nós alcançamos a outra pessoa quando odiamos. Aí você vai entender esse trabalho de voodoo que pega e fica espetando a barriga do povo. Naturalmente, que esse trabalho é uma mobilização energética, que se o outro está encrencado, está na mesma sintonia, ele se ressente. Se ele está na mesma sintonia. Da mesma forma que quando nós estamos odiando alguém porque nos sentimos lesados ou lesamos, nós acionamos esse alguém se ele está na mesma sintonia. Então, buscar o caminho do auto-perdão é uma estratégia de saúde física, emocional, psicológica e espiritual, nos liberando das conexões obsessivas. O perdão é tão importante que Jesus colocou na oração dominical. É tão importante que Jesus foi exuberante, repetindo várias falas sobre um perdão. Eu até achava que Jesus estava meio neurótico, de tanto repetir perdão, mas ele já falou isso, eu lia, ele é muito repetitivo. É que ele traz diferentes ângulos em torno da questão focal, que é a atitude de amar um pouquinho mais, que é o ato de perdoar. E isso representa a nossa necessidade. Ela está aqui na pizza, mas ela está na criança. Quando você diz, mas você é feia mesmo. Eu não suporto criança feia. E a tua filha guarda um sentimento de profunda mágoa, porque não tem coisa pior para um filho do que ser desamada pelos seus pais. Quantos de nós, quando o nosso filho faz alguma coisa equivocada, nós dizemos assim, eu não gosto de criança assim, que tira nota vermelha, eu não gosto de criança assim, rabugenta, eu não gosto de criança assim, mal educada. Nós dizemos isso. Ou vocês não dizem por aqui essas coisas? Dizemos e achamos que estamos educando. Não, eu estou mexendo com os brios dela. A criança pequenina, coitadinha, não tem coisa pior para uma criança do que ser não acolhida por aqueles que a própria natureza lhe conferiu, até visceralmente colocando no útero. Imagine aqueles que geraram, de repente olham para ela e dizem, eu não suporto você, porque você mentiu, porque você tem ciúme. Eu vejo no meu consultório, as criancinhas estão lá. E eu pergunto, e como é que está a questão do ciúme? Aí a mãe me olha, pisca assim, não tem mais ciúme, doutor Alberto, não tem mais ciúme. Quer dizer, que tem muito, né? Não é, minha filha? A criança, aprendendo a mentir. Quer dizer, a mãe estimula. A criança vai dizer, eu tenho ciúme sim ainda, mãe. Se a mãe está doidinha para que ela não tenha ciúme, já disse 1000 vezes para ela, não suporto criança ciumenta. A criança, de modo algum, vai perder o amor de mãe. Então, quando a mãe sinaliza, ainda que levemente, já acabou o ciúme, não é, minha filha? A criança, antes de acabar de dizer, a criança já está fazendo assim, e está possessa de ciúme. O ciúme aumentou, ao invés de ter diminuído, aumentou, porque o ciúme que não é trabalhado, ele aumenta. E quando eu nego o ciúme, que a criança tem ciúme, eu não dou chance dela trabalhar. Eu estou dizendo que essa atitude gera uma mágoa na criança. Depois a gente não sabe por que a filha ou o filho é tão inseguro nas relações amorosas. O namorado se retardou no telefone para telefonar, ou chegou um pouco atrasado, ela já está insegura, porque desamor, baixa autoestima, relacionado a uma mágoa de uma mãe ou de um pai que trabalhou aquele ser de uma forma bastante desqualificadora, não dando continência para aquela criança. Aquela criança foi se desenvolvendo e aquela encrenca que não foi trabalhada continua embaixo do tapete. Aí fica um adulto absolutamente seguro, ciumentão,
com ódio do pai, mas não sabe que tem ódio do pai e da mãe. Você gosta do seu pai? Adoro meu pai. Qual é a coisa mais sagrada que tem na sua vida? Meu pai e minha mãe. Mas tem um quadro profundo, às vezes, de mágoa. Eu atendi um jovem agora, só para vocês entenderem essa questão, de 18 anos. Ele me procurou, filho de um colega meu, médico da classe médica, eu não o conhecia, esse profissional, e o filho dizia: doutor Alberto, eu estou numa situação dificílima, porque eu tenho TOC. TOC é a síntese de transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno psiquiátrico. O transtorno obsessivo compulsivo, para que vocês entendam um pouco, ele, num grau de normalidade, ou seja, num grau, porque toda doença psiquiátrica nada mais é do que o normal exagerado na intensidade. Tudo aquilo que é exagerado, ele se transforma no patológico. O patológico é o que nós temos num grau menor, que a gente chama de normal. Por exemplo, no processo obsessivo-compulsivo, nós encontramos comportamentos aqui de vocês mesmos. Você vai, lava um copo e lava lá o fundinho do copo, porque pode ter ficado um pedacinho de sujinho lá dentro. Aí mete a mão naquele copo. Depois dá uma olhada assim, confere. Não ficou bem limpo. Aí lava uma segunda vez e vai, e lava a segunda vez. Depois olhou e disse: não, mas é melhor dar uma complementação. E vai a terceira vez, tá para quebrar o fundo do copo já. Aí, agora sim, botou. Isso é um jeito meio obsessivo. Ou entrou em casa, viu a cadeira assim, já vai ajeitando as cadeiras. Não dorme se não ajeitar todas as cadeiras. Não, agora tudo arrumado. É neurose. E aquele movimento é obsessivo, compulsivo, você não consegue controlar, tem que ajeitar a pobre coitada da cadeira. Olha, já mexeram aqui, vai ajeitar a cadeira. E pega o quadro e diz: mas puxa, o vento entortou. É aquilo lá, tem que ajeitar. É obsessivo. Vai, fecha a porta do quarto e sempre dá uma conferida. Eu fechei, mas de qualquer forma eu vou e confere. Tá legal. Porque senão pode entrar alguém aqui, né? É um jeito obsessivo. Todos nós temos isso aí. Penteia o cabelo. E penteia o cabelo 3 vezes. Não, eu vou pentear 3 vezes, vai ajeitar, está ajeitado já. O esposo: meu bem, está bom já, não precisa mais nada. Não, mas um momentinho, tem uma pontinha aqui, vai, mexe na pontinha, ajeita a pontinha. É um jeito meio obsessivo. Mas isso é normal, né? Você dá remédio para alguém que está assim? Não, não dá. Briga apenas um pouco de encrenca, mas não tem problema maior, não é verdade? É. Almoçar, tem gente que almoça e tem essa atitude obsessivo-compulsiva. O garfo tem que estar numa posição, a faca tem que estar noutra posição. Se o tomate não estiver no meio da salada, fica aborrecido. Não, põe dentro do prato. Tem todo o ritual, senta, tem que botar, né, o lencinho aqui ou aqui, ou sei lá onde for, e vai. O copo não pode estar do lado esquerdo, tem que estar do lado direito. E se você botar, a pessoa vem e faz isso. Eu tenho uma sobrinha que é assim. Ela está comendo, eu pego o copo e tiro do lado. Ela pega e põe assim: deixa eu deixar aqui o copo. Eu só faço mudar de posição, mas é a neurose dela. E a minha é mexer com a neurose dela. Aí eu faço isso, ela coloca no lugar. Mas se eu disser: deixa aí, como, ela vai comer. Não é anormal. Ele não. Ele estava no nível tão intenso que ele estava dramaticamente sofrido. E ele dizia: o meu problema, doutor, é que eu tenho que fazer medicina porque o meu pai é médico. Ele, depois de narrar a história dele e os sintomas, que eu vou escrever para vocês rapidamente, ele dizia assim: doutor, e começou a chorar. Disse: o meu maior problema, doutor, é que quando eu era pequenino, ele começou a chorar. O meu pai me levava para a clínica e disse: olha, aqui isso é para você dar continuidade, você tem que ser médico. E doutor, eu nunca quis ser médico, sabe, doutor? Eu sempre quis fazer comércio exterior. Olha, de pequenino, ele adorava essa ideia de fazer comércio. Ia para a casa de um tio, o escritório de um tio, que era exportador, e adorava desde pequenino. Está dentro da alma daquele espírito. Aí ele foi crescendo, o pai engessando, a mãe disse: você vai ter que fazer direito. Não era direito medicina, era direito, advocacia, juizado, caminhando para o desembargador. E o pai, médico, direito, médico, direito. Tem alguém que pode ficar direito desse jeito? Não tem, não pode. Ele foi crescendo, fez vestibular para medicina, mas passou em odontologia. E o pai disse: todo odontólogo é um médico fracassado. Se vocês quiserem esse pai para vocês, eu posso oferecer na próxima encarnação. E aí, ele foi desenvolvendo o transtorno obsessivo compulsivo. Ele levantou da cadeira e disse: por exemplo, doutor,
aqui está o celular, aqui está a minha carteira. Aqui é o meu pai, aqui é a minha mãe. Então, às vezes, eu, quando falo o nome... Não sei se você já prestou atenção, quando eu falo do meu pai, eu sempre olho para cima. Porque o meu pai e a minha mãe, as coisas mais sublimes que tem. Então, eu tenho que colocar no céu, porque eu não posso maltratá-lo, não posso discordar. Então, eu levanto o meu pai para o céu, levanto a minha mãe para o céu, aí eu caminho. Então, eu fico fazendo esse movimento. As pessoas não se dão conta que eu faço esse movimento. Então, são coisas... Se eu vou subir no degrau, eu piso no degrau, mas eu posso estar pisando sobre o meu pai e a minha mãe. Então, é o ritual que o transtorno obsessivo compulsivo estabelece dentro dessa dinâmica. A pessoa tem que fazer um ritual para tentar substituir, resolver uma encrenca que está no campo do pensamento, obsessivamente, e poder se liberar. Então, eu volto, olho meu pai, minha mãe, empurro pelo céu e faço um movimento assim, aí eu piso, aí já dá. Eu preciso mais subir uma escada. O tempo que ele demora, cada degrau, ele fazia isso. E assim, N manias. E ele chorando dizia, eu quero fazer comércio exterior, mas eu tenho que fazer medicina. E começava a chorar. Porque eu tenho que fazer medicina, mas quando eu fizer medicina, eu faço, vou pegar o canudo e vou dizer, tome, isso é para o senhor, agora eu vou fazer o que eu quero. Esse jovem, castrado pelo pai, castrado pela mãe de um lado e de outro, ele vivendo nessa bipolaridade, ele desenvolveu uma grave processo mental, obsessivo-compulsivo, face a um ódio que ele tem do pai. Ele tem um ódio do pai e da mãe, mas ele não diz que tem um ódio. O pai está no céu e na terra, está lá no céu junto com a mãe. Então ele põe assim, pisar no degrau, não pode pisar sobre o pai, mas a vontade que ele tem é de esmagar esses pais. Mas já viram alguém querer esmagar os pais? Isso é pecaminoso, isso é horrível. Então, para ele, os pais são as coisas mais sagradas, no nível consciente, mas no nível inconsciente, ele odeia esses pais que violentaram-no. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Esse pai disse para esse filho que desde pequenino quer fazer comércio exterior, você vai ter que ser médico, eu sou seu pai, eu sou representante de Deus, eu sou a coisa mais sagrada na sua vida, você tem que... E esse filho disse, é meu pai, coisa mais sagrada, eu tenho que fazer a vontade dele, mas eu tenho que ir contra a minha vontade. Eu, inconsciente, odeio você, mas eu amo você, porque você é meu pai. Eu não posso fazer nada contra a vontade de quem eu amo, que é a pessoa que me colocou no mundo, que pagou meus estudos, que pagou minha comida, que me deu um corpo. Vocês entenderam o que é o conflito? Esse é o conflito do transtorno obsessivo compulsivo nesse jovem. Aí dentro tem um núcleo de mágoa imenso que ele não dá conta de resolver tomando 3 remédios psiquiátricos. 3 medicações psiquiátricas. E o pai meteu na cabeça que ele tem que fazer medicina. De tal ordem que agora, depois de tanta dor, ele começou, não, meu filho, você pode fazer o que você quer. Mas é uma fala que já não encontra eco, porque o filho, desde pequenininho, foi aprendendo a ouvir aquilo que o pai disse. Então, ficou o que o pai disse. Desfazer isso é um processo psicoterapêutico longo, de perdão. E trabalhar a cabeça do pai, para que o pai e a mãe possam ajudar o filho. Esse é o caminho do encontro. Então, o nosso filho, quando a gente diz, eu odeio criança mentirosa, com boca suja, costumamos dizer assim, né? Pode ir para lá. Não, eu dei uma dura nele. Você acabou de estar matando a tua criança, instalando uma mágoa nela. E essa boca suja vai ter uma dificuldade imensa mais tarde de achar que ela tem uma boca higienizada. Tudo que ela diz, que ela faz, que ela diz, não, mas eu não sei, eu não tenho firmeza, eu acho que não estou dizendo a verdade. Tudo que ela pode falar as coisas mais bonitas, como tem jovens belas, jovens belos. Você, mas que coisa bonita, você, que tipo você... Não, eu sou uma pessoa muito feia. Todo mundo diz que eu sou bonito, mas eu sou feio. Às vezes é um manequim, mas fica se achando horroroso, porque os pais começavam a usar expressões depreciativas para o filho, querendo educá-los. No processo educativo, nós vamos estabelecendo essas culpas e essas mágoas. É diferente dizer, meu filho, eu não suporto esse tipo de comportamento, a mentira em você, mas eu amo você. Aí é diferente. Eu separo a criança do comportamento que ela tem. Eu acolho a criança e digo, este comportamento eu não gosto. Isso me entristece.
Essa atitude que você faz, que você procedeu ou que você disse, isso me incomoda, mas eu amo você. É uma atitude diferente. Então, como é que está o ciúme? A mãe, por exemplo, meu filho, como é que está o seu ciúme? Está muito grande? De 0 a 10, quanto é que está? Essa é uma mãe acolhedora, porque a criança sabe que mesmo ela tendo ciúme, ela é amada. Porque a mãe já lhe disse, minha filha, essa é uma situação muito difícil para você. Observe bem, isso vai machucar você, isso deixa você inseguro. Vai trabalhando com a criança. Diz assim, eu não gosto de ciúme para mim, também acho que para você não fica bem, mas eu amo você. Eu não equivalo, eu não igualo ciúme ao meu filho. O ciúme é um comportamento que o meu filho poderá ser livre, poderá se ver livre. Mas o meu filho, o amor pelo meu filho, a despeito de eu não gostar do ciúme que ele tem, é incondicional. Quando eu assumo essa posição, eu estou dando continência para o meu filho se sente integralmente amado. E quando eu pergunto, e aí, como é que está o ciúme? A mãe olha e diz, fale você. Quando tem um processo educativo nesse segundo formato. E a criança diz, tio, está grande, eu tenho vontade de meter o dedo no olho dos meus irmãos, tenho vontade de passar uma rasteira em sei quem, não suporto quando o meu primo vem para casa. Essa criança está trabalhando ciúme. Essa está trabalhando ciúme. E não está guardando culpa do pai e da mãe. E aí, como é que você faz? Não, mamãe tem conversado comigo, não sei o quê. E a mãe, aí nós interagimos. E eu sempre valido. Que bom que você está reconhecendo que você tem ciúme. Porque quem não reconhece que não tem ciúme, não trabalha o ciúme. E quem reconhece tem condições de trabalhar. Não estou aplaudindo o ciúme e também não estou recriminando a criança. Eu estou fazendo uma reflexão num comportamento que poderá fazê-la sofrer mais tarde, mais do que está fazendo sofrer agora. Fez sentido para vocês o que eu estou dizendo? Então, eu estou sinalizando, fazendo esse cenário para mostrar quantos de culpas temos dentro de nós, de mágoas, que nós nem sabemos. De tio, de pai, de mãe. E de pai e de mãe são os mais importantes. Às vezes, os nossos pais nem fizeram de mal, mas porque nos colocaram num nome que a gente não suporta o nome até hoje. Puxa, mas o meu nome é João. Podia ser Alberto. Né? Mas a gente... É interessante a nossa relação com os nossos pais, né? É uma relação amor e ódio. Então, quando a gente assume que a gente não gostou daquele comportamento do pai ou da mãe, a gente não está desamando nossos pais, porque nosso amor também é incondicional aos nossos pais. A despeito da gente reconhecer que esta ou aquela atitude não foram adequadas. E que temos condições de trabalhar isso na medida em que reconhecemos isso e assumimos o comando da nossa vida. Essa é uma atitude profundamente heróica, de coragem, de determinação. Muito bem. Tudo bem até aí? Estamos juntos? Tem um exercício que eu gosto de fazer, porque ele sedimenta na nossa mente e a gente não esquece mais. O que é o auto-perdão, tá? Focando no auto-perdão. Aqueles que fizeram não precisam já fazer esse exercício. Já fiz com alguns jovens e já fiz com alguns adultos. Fechar os olhos, por favor, fechem os olhos e coloquem a mão direita próximo do nariz, sem encostar no nariz, com os olhos fechados. Depois que fechou o olho, você traz a mão. Pôs a mão próximo do nariz, agora vai abrindo os olhos suavemente, bem devagar. Isso. Olhe a mão, os dedos, vai olhando o punho, vai afastando um pouquinho a mão, podendo olhar o antebraço até chegar no cotovelo, depois no braço, ombro. Ok, isso é você, essa mão é sua. Eu tinha a impressão que vocês não sabiam, foi por isso que eu fiz esse teste. Essa é a atitude do auto-perdão, quando nós reconhecemos que nós não podemos nos agredir. Eu tenho uma criança de 11 anos, que ela tem um desequilíbrio neurológico grave, ela tem um comportamento muito frequente, ela põe a mão na boca, ela se esquece que a mão é dela e morde. Quando morde,
dói, às vezes sangra. Ela berra, ai, e berra, berra, berra. A mãe vai, abre a boquinha, tira a mão e diz... Ele esquece que a mão é dele, ele se morde. E quando se morde, ele sente dor. Auto-perdão é uma mordida que a gente dá na gente. Culpa é uma mordida tóxica, é uma mordida que a gente dá na gente sem saber que está se mordendo. Ou com consciência de que está se mordendo, mas eu mereço mesmo, morde. Como fazia um amigo que brigando com o outro não conseguia estimulá-lo, sabe o que ele fazia? Ele se mordia para ter raiva para poder dar no outro. Coisa patológica, né? Às vezes nós fazemos patologicamente assim. Temos uma culpa e nos autopunimos em função daquela culpa, como dizendo assim, eu não mereço ser feliz. E se culpa. Faz uma impotência sexual, faz uma crise de asma, faz enxaqueca, faz erupções na epiderme, fica com problemas visuais, apresenta alterações no sono, passa a dormir demais, culpa, comete o ato que não se perdoa, aí diz eu não mereço viver, aí fica culpado, se sentindo culpado num processo de autopunição depressivo, numa atitude depressiva, ou então começa a faltar um emprego para sofrer uma dispensa como processo de autopunição. Esse mecanismo, ele faz parte da maioria das nossas vidas inconscientemente. Quando a gente vai mergulhar lá atrás, quando a gente vai ver, tem um conteúdo de autopunição por uma culpa que a gente já estabeleceu tóxica, que a gente assumiu e não se libera dela. Para se liberar da culpa, a gente se autocondena e se autoexecuta, dispensando a oportunidade do auto-perdão, que seria um outro caminho, uma outra forma de lidar com uma atitude equivocada que a gente pudesse ter estabelecido. Então, o auto-perdão é a atitude de perceber que eu sou um ser inteiro. E como ser inteiro, quando eu me mordo, dói-me porque eu estou mordendo a mim mesmo. Mas quando eu beijo-me, eu estou me amando. E fazendo aquilo que Jesus propôs. Amando-me a mim mesmo, com condições de valorizar a mão do outro, o outro, respeitar o outro. Se eu me respeito e não me agrido, eu não agrido ninguém. Porque eu sei o valor do respeito para mim mesmo. E eu reflito isso na direção do outro. Se eu me auto-perdoo, eu estou em condições de perdoar você. Porque eu sei o valor do perdão, quanto isso me faz bem, e exercito isso para você. A culpa tóxica, quando ela chega no nível estratosférico, ela faz com que a gente surte. Esse garoto que eu acabei de situar, ele está meio surtado, está em crise. Num quadro mais dramático, é o esquizofrênico, que não dá conta de viver com a realidade e fica vivendo núcleos de culpa de outras vidas com a ruptura do contato com a realidade. É uma culpa não trabalhada, uma culpa profundamente dilacerante. Então, nós que somos espíritas, vamos aprendendo a lidar com esses episódios, chamando a culpa de ensaio, aprendizagem, e chamando a atitude de corrigir a culpa de responder com responsabilidade. Ao invés de pecado, vamos entender que nós estamos tendo experiências de um aprendiz. E face a uma experiência que tenha gerado efeitos danosos, nós vamos entender que a terapêutica é darmos conta de termos uma atitude responsável que possa, de alguma forma, resolver aquele problema, num tempo que seja otimizado, que seja breve. Não vamos retardar um processo de revisão de contas internas. Se a gente está sentindo culpado, vamos ao encontro do outro. Não façamos. Como fez uma jovem comigo, eu recebi um telefonema 1h30 da manhã para as 2h, uma jovem, eu médico, a gente recebe esses telefonemas eventualmente, apesar de eu não ser obstetra, não ser cirurgião, anestesista, mas a psiquiatria a gente recebe. Mesmo porque a gente é espírita, então às vezes tem essas situações também. Espírita recebe telefones chamado corujões, ele vem assim depois da meia-noite. E essa companheira telefonou, eu queria falar isso aqui é o Alberto. Ela pegou e disse assim, é você mesmo, Alberto. Alberto, você está lembrado de mim? Eu disse, não estou lembrado de você. Tentei identificar a voz, não consegui. Ela disse, não, você não está lembrado? Eu digo, não, eu sou a fulana de tal. Eu digo, não estou lembrado de você. Eu disse, não, puxa, você não está? Eu digo, não, é porque eu queria que você me perdoasse. De perdoar? Não
estou me lembrando quem é você, não posso nem perdoar você. Eu disse, mas, puxa, você não ficou magoado comigo? Eu disse, mas, olha, não consigo me lembrar dessa mágoa, eu não consegui lembrar de você. Aí ele disse, puxa, você não está lembrado de mim? Eu digo, não. Puxa. Aí ela disse, mas de onde foi isso? Eu disse, não, foi no centro espírita. Eu digo, foi no centro espírita? Foi. Aí eu fiquei imaginando, escaneando aqueles dias, aquelas semanas, nada. Eu disse, mas eu não estou. Ela disse, mas... Aí ela começou a ficar decepcionada. Porque não... Aí eu disse, mas olha, se você quiser ser perdoada, você sinta, mas eu não posso nem perdoar você, porque eu não posso nem perdoar uma coisa que eu nem sei o que foi. Pode ser que você tenha feito, eu nem tenha ficado magoado. Não, eu acho que você ficou magoado. Eu disse, não, olha, eu não sei se fiquei, porque eu não estou lembrando. Ah, ficou, não ficou, ficou, não ficou. Eu disse, mas quando foi isso? Ah, faz 2 anos. Aí eu fiquei magoado. 2 anos que fazia, ela queria que eu lembrasse de uma situação de 2 anos, me telefonando 1h30 para 2 horas da manhã, que coisa linda. É paradoxal isso, esperar 2 anos para pedir desculpa, para pedir perdão. Se você tem uma culpa, resolva logo essa questão, escreva, faça um bilhete, dê um telefonema. Se você tem vergonha e não quer encarar a pessoa, porque de cara, logo de primeiro, mas um bilhete. Manda uma flor para a pessoa, se isso for ecológico, naturalmente, porque senão a pessoa pode não entender, né, de repente. Mas faça alguma coisa, mande um livro, né, um recado, uma fita, alguma coisa. Não fique esperando 2 anos, especialmente depois de meia-noite, que parece que as coisas não funcionam bem depois de meia-noite. Mas eu achei tão intrigante aquela jovem, porque ela tinha uma voz de jovem, né? Ela ficou tão decepcionada no final, e eu também, tão decepcionado com ela, porque eu queria, aí eu peguei, no final a gente tentou, né? Disse, olha, não, tudo bem, não tem nada e tudo, mas ficou aquele ar de frustração, né? Porque ela queria que eu lembrasse, sabe? Porque às vezes é assim, a gente quer ser perdoado, às vezes o outro não ficou magoado, mas a gente quer que o outro perdoe. Não, eu magoei você, não magoou. Magoei sim você, e você, às vezes, tem pessoas que a culpa é tão grande que ela não consegue compreender como é que você não ficou magoado. Porque tem às vezes você fica magoado e não se dá conta disso, tem isso. Às vezes você fica culpado e não se dá conta que você está culpado, mas não se dá conta. Está no nível inconsciente. Aí, o espírita, temos a oportunidade de fazer muito isso. Seguindo o conselho de Santo Agostinho, fazendo o estudo de nós mesmos, a gente vai escaneando, vai fazendo o balanço do dia, identifica uma culpa ou uma mágoa e vai resolvendo. Vai logo fazendo o que tem que fazer para poder se auto-perdoar, sem deixar ela acumular. Mas, às vezes, ela fica bastante limitada, escondidinha. Às vezes, ela é muito sutil. E, mesmo que seja sutil, ela interfere na dinâmica física, psicológica, mediúnica, espiritual. Veja o que aconteceu com o Chico, no caso chamado A Mágoa. Lembra dessa situação? Que o Chico chegava muito tarde, como era habitual do centro, na época do trabalho que ele desenvolvia, naqueles dias que ele trabalhava, que era sexta, sábado, na noite, né? E quando ele chegou em casa, eu não sei se era o cachorro ou era o gato, tinha morrido. A irmã contou, ele ficou muito triste e tudo. Aí, no outro dia, ele soube, através da irmã, vamos supor que fosse o gato. O gato tinha desengatado porque a vizinha tinha posto veneno para ele. Pôs veneno para ele, sabe por quê? Porque ficava com pena do Chico, porque quando o Chico chegava à noite, depois cansado, ainda tinha que botar a comida na boca do gato ou do cachorro, que não conseguia engolir direito, acho que tinha sido um mau rato na outra encarnação, e tinha que empurrar com o dedo na garganta, porque o bucho não engolia sozinho. Tinha que ajeitar, né? E aí ela ficou tão penalizada que o Chico, cansado, né, tinha que dar comida para a gata, ia empurrada na garganta que nem mãe que dá leite para beber. Aí ela quis ajudar o Chico, matou o gato, desengatou o gato, desencachorrou o cachorro. Foi uma atitude amorosa para com o Chico, não tanto para o animal, pobre coitado. O Chico ficou sentindo uma coisa que ele não sabia explicar. Passado alguns dias, Emmanuel chega com ele e disse, você está interferindo no nosso trabalho. Ele disse, como? Senão você está magoado com a fulana de tal, a vizinha. Aí ele disse, não, está magoado. O Chico era meio humilde mesmo, né? Não era meio, era humilde inteiro, né? Logo disse, estou, pronto. E se você está dizendo que estou. Mas o que é que eu faço? Porque o Chico era assim também, tinha que logo resolver a questão e resolvia. Questão de espírito superior, né? Não é como a gente, que a gente nega uma encarnação para na outra a gente negociar como é que vai pagar, né? Ele disse, o que é que eu faço? Eu Chico disse, bem, você agora tem que dar um presente a ela, por exemplo. Sugeriu. Mas como eu dar um presente? Mas não foi ela que me agrediu? Eu disse, mas
Mas foi Jesus, não sou eu não, foi Jesus que disse que a gente tem que pagar com o bem o que nos faz o mal. Chico, como era humilde, disse, então tá bom, o que é que eu vou... Foi saber o que a senhora lá precisava. Olha, ele comprou uma máquina de costura, que eu acho que ele não acabou de pagar nessa encarnação, ainda vai voltar na próxima a pagar essa máquina. Porque ganhando o que ele ganhava, pobre coitado, né, assalariado e precariamente, olha, pagando aquela máquina. Mas o fato é que, ao comprar a máquina, ele foi dar a máquina para a senhora. A senhora não está sabendo de nada. Quando ele dá a máquina, a senhora ficou tão feliz com a máquina de costurar, tão feliz que abraçou o Chico, aquela sombra se desfez. Era uma mágoa sutil, era uma mágoa só do tipo do Chico mesmo, né? Porque a nossa mágoa não é assim, a nossa mágoa... A gente sonha que engasga o outro, não é verdade? As nossas mágoas são assim, né? Nossa mágoa não é dessas sutis, não. E ai de alguém que venha nos dizer que a gente tem mágoa. Mágoa! Tá, às vezes que só falta matar, ainda fica magoado com o outro que disse uma verdade, que a gente tinha mágoa. Temos dificuldade. Aliás, a nossa maior dificuldade é reconhecer essas nossas sombras. Então, às vezes está nesse nível inconsciente. Mas temos que fazer esse trabalho para nos autoliberarmos, para resolvermos essas nossas questões internas, a fim de nos iluminarmos a cada dia, superando mágoa e culpa. O auto-perdão é esse caminho de retomarmos um novo itinerário, que é o itinerário da amorosidade. Ao invés de buscar a da autocondenação, da autopunição, como uma tentativa de se liberar de uma culpa tóxica, de um erro de alvo. Pecado, na expressão do Evangelho, significa errar o alvo. Nós erramos o alvo, às vezes, erramos. Não acertamos, não miramos direito e erramos o alvo. Isso, numa linguagem teológica, ficou pesada com o nome de pecado. Para nós espíritas, nós retomamos essa visão original do pecado, como errar o alvo, e fazemos uma outra tentativa. Já sabemos que daquele jeito não dá certo, vamos fazer de um outro jeito. E se aquele jeito que eu fiz que não deu certo causou consequências, eu vou reparar as consequências. Não vou esperar outra vida, nem vou me punir porque deu errado. Eu vou tentar refazer aquele caminho lá, no mecanismo de autoliberação. Mas o caminho do auto-perdão, ele só é conquistado quando nós entendemos um pouco a nossa estrutura de personalidade. Eu vou aqui mostrar umas imagens que vai nos ajudar Veja o 16, por favor. Não perdoou, não. Ele pediu perdão. Nós temos muita dificuldade de lidar no movimento espírita isso, né? Temos muita dificuldade de lidar com perdão. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de reconhecer a mágoa e a culpa. Vocês já viram, por exemplo, um companheiro chegar com você e depois de uma agressão e poder dizer, meu irmão, desculpe, eu fui além das medidas, eu estava com a cabeça quente. Ou então uma pessoa chegar com você e dizer, puxa, eu estou magoado com você, eu queria conversar com você. Já aconteceu isso com vocês? De alguém chegar dentro do movimento espírita e fazer isso? Muito difícil, né?
Ninguém fica magoado no centro espírita. Porque se disser também, o fulano está magoado, o espírito está magoado, vamos estar aqui na reunião de desobsessão, para dar uma vibrada, porque deve estar obsediado. Gente, nós temos um acolhimento precário à mágoa, né? Sobretudo quando há agressão. Porque parece que nós somos anjos que reencarnamos casualmente na Terra. E estamos no movimento espírita fazendo não sei o quê, porque a gente não se magoa, não se culpa, não tem nada, a gente parece que é tudo evoluído, já tudo perfeito. E fica aquela relação hipócrita, onde um está magoado com o outro está culpado, e ninguém se chega próximo, e ficamos numa relação assim. Eu não tenho permissão de dizer que estou chateado com você. Uma pessoa que está no caminho do perdão é aquela que chega com outro e diz, tem a oportunidade de dizer, não, olha, eu estou chateado com você, eu nem quero conversar com você hoje sobre esse assunto, mas eu quero conversar com você depois, para limpar isso. Essa pessoa é uma pessoa sincera. Ela está no caminho do perdão. Muito mais do que aquela outra que diz, não, com você não tenho nada, meu irmão. Nada. Vermelha ou pálida, com ódio do outro pobre coitado. Por quê? Porque foi ferida, se sentiu ferida. Mas não reconhece isso. É muito mais honesto a gente chegar com um companheiro e dizer, olha, telefonar para ele e dizer, olha, puxa, nós saímos da reunião, tivemos aquela conversa acalorada lá, e eu disse que você era aquilo ou aquilo outro, e eu estou me sentindo culpado. E eu quero te pedir desculpa aqui pelo telefone, e a gente pode voltar a conversar sobre isso e tudo amanhã. Essa é uma atitude honesta. Ou então, a pessoa telefona, e a outra pessoa poder dizer, não, olha, eu estou muito chateado com o que você me disse, não estou em condições de desculpar você hoje ainda não, eu estou muito chateado, vamos dar tempo. Essa é uma atitude de perdão. Vamos retomar isso. Mas eu disse, não, meu irmãozinho querido, eu sou um discípulo de Jesus Cristo, adepto de Allan Kardec, quase irmão de Chico Xavier. Então você está completamente... Eu nem senti o que você disse. Olha, cheguei, deu uma cólica, a pessoa foi no banheiro. De tanta raiva que ela ficou com a agressão do outro. Se sentiu agredida, foi no banheiro, teve uma diarreia de cólera, mas não era o cólera, era a cólera. E foi lá... Mas chega diante do outro e não admite. Pode dizer, não, olha, eu fiquei chateado. Chega, o meu estômago aqui está parecendo do dinossauro. Chega que está saindo fogo aqui. Ainda estou com o meu estômago aqui a 1000, eu estou chateado. Mas eu quero dizer que amo você e nós vamos superar isso. Essa é a atitude correta. Esse é o espaço construído. E sabe por que a gente não construiu esse espaço ainda? Acenda um pouco essa luz aqui, que eu quero dizer isso com a luz acesa. Porque nós não criamos um espaço de amor nas nossas relações. Pessoas que não se amam não abrem permissão para que cada um se coloque. Não tem espaço para dizer, eu estou magoado com você, estou chateado com você. Eu vejo o grupo Jardim das Oliveiras que eu participo, nós somos muito amigos. Se você entrar, às vezes, numa reunião, às vezes a gente está se pegando lá, está um clima, temperatura máxima, às vezes, discutindo as ideias, mas... acabou aquilo lá, nós estamos ali juntos. Porque as nossas discussões, elas não derivam para o campo pessoal. Não há ofensas pessoais. Mas, às vezes, retorno, não, você está sendo muito radical na sua opinião. As tuas posições são assim, são sempre radicais. Há falas nesse sentido, mas não são falas destrutivas. Mesmo essas falas que apontam para o indivíduo, não são falas pejorativas, não são falas que desclassificam o outro, são feedbacks, são retornos. Mas são retornos que o outro recebe porque criou-se um espaço de amor. Enquanto a gente não cria um espaço de amor, a gente não tem condição de dizer para o outro que está magoado. A gente não tem espaço para chegar com o outro e pedir perdão. Então nós precisamos criar amorosidade para que o perdão se estabeleça. Não tem um outro caminho, amigos, para resolver as nossas encrencas internas que não seja com o alicerce do perdão, do amor. Porque o perdão é um derivativo do amor. É uma atitude de amorosidade. Então, se você não tem condições ainda de se aproximar muito do outro para pedir desculpa, pedir amor ou pedir perdão, crie um espaço de convivência, almoce algumas vezes com a pessoa, caminhe com ela como Pedro fazia com os fariseus, quando Paulo disse, mas como é que você consegue conviver com os fariseus? Paulo não entendia isso. E Pedro dizia, caminhando com eles, que eu tenho a oportunidade de mostrar Jesus. É caminhando com o outro que eu tenho a oportunidade de me mostrar, falar das minhas dificuldades, falar dos meus valores, e tenho a oportunidade de ajudá-lo.
Porque quando um amigo que te ama diz, olha, você agiu autoritariamente, você não foi legal com cicrano ou não foi legal comigo. Você pode não gostar, mas aceita, porque você sabe que aquela pessoa te ama. Ela não está querendo puxar o teu tapete, ela não está simplesmente revidando, ela te ama. É mais fácil a gente exercitar o perdão. Nós temos que começar nesse nível, para que depois a gente consiga trabalhar daquele perdão que vem de fora, de pessoas que realmente não nos amam, querem nos prejudicar, que são outros níveis de perdão com um desafio muito maior. Então, nós precisamos considerar que o auto-perdão, ele tem alguns níveis de exigência. Ele tem um perdão que é existencial, ele tem um perdão sociocultural, ético-pessoal, histórico-pessoal, físico-espiritual. Aqui são diferentes níveis, nós não vamos ter condições de abordar todos, mas vamos focar um ou outro aqui e acolá. O existencial é quando a gente nasceu já pecaminoso, porque somos filhos de Adão e Eva. Estabelecido por Santo Agostinho, ao tempo da igreja, lá pelo século IV, quando nós renascíamos, nós já nascemos com pecado original. É difícil, a gente já nasce culpado, que coisa horrorosa, né? A gente não nasce santo, não nasce com possibilidade de ser santo, a gente já nasce culpado, tendo que tirar e receber lá um batismo para poder se liberar da culpa. Isso aqui está impregnado na gente. É interessante isso, né? O perdão pessoal, cultural, que são questões relacionadas a por que eu nasci alto, por que eu nasci no Paraná, por que eu nasci negro, branco, amarelo, por que eu nasci com esse nome, por que eu nasci nessa família. São questões que envolvem por que eu tenho esse conflito sexual, por que eu trago nasci brasileiro. Tem gente que não gosta de ser brasileiro, se sente culpado por ter nascido no Brasil. Não, puxa, eu deveria ter nascido no primeiro mundo. E tem gente que acha que não, que puxa, que bom que eu nasci no Brasil. Mas essas questões culturais, elas aparecem. Pessoas que se sentem culpadas por serem magrinhas, por serem gordas, por pertencerem a uma família que tem uma estrutura física tendente à obesidade. Pessoas, são perdões que a gente precisa se dar, que estão no nível cultural, do contexto onde a gente reencarnou. Perdão que está relacionado à nossa ética pessoal, ao nosso jeito de agir, à nossa forma de lidar com guarda de trânsito, na esquina, num troco, com um amigo, dentro da atividade profissional, quando a gente boicota uma informação, ou a gente passa uma informação equivocada para induzir o outro ao erro, e dar-se conta, são perdões que a gente tem que trabalhar. O histórico pessoal, que está relacionado à nossa história de vida, ao que sofremos, desde o útero. Perdões relacionados ao nosso próprio corpo físico, à inaceitação de ser como somos. Queríamos ser um pouquinho baixinho, queríamos ter um pezinho um pouquinho maior, ou um pé um pouquinho pequeno. As mulheres, por exemplo, que têm mais facilidade para perdoar, e às vezes nascem com o nariz italiano muito grande e que não se ajusta. A mulher se ajusta mais ao homem, porque o homem é permitido ter um nariz grande, mas a mulher, aí pronto, fica aquela dificuldade da aceitação do nariz, aí vai fazer uma plástica, que são recursos que a medicina nos deu de poder trabalhar a autoestima, perfeitamente louváveis. E é interessante as plásticas de nariz, como elas existem, né? Às vezes o nariz não é pontudo, grandão, batacudo. Às vezes ele é achatado assim, parece uma batata. E a pessoa às vezes não aceita. E às vezes faz uma... Outro dia uma paciente chegou comigo e disse, doutor, meu pai e minha mãe não querem que eu faça uma cirurgia do nariz. Mas eu acho que precisa fazer, doutor, eu não me aceito. O que o senhor acha? Olha meu nariz. Eu olhei. Eu disse, ele até que não é tão assim feio. Mas eu fiz assim, a cara assim. Ele disse, olha a sua cara, doutor, olha a sua cara. O meu não verbal disse, o nariz dela era horroroso. Eu tentei ver, sempre o aspecto positivo, tentei ver alguma coisa boa naquele nariz. A coisa boa é que ele respirava, mas o resto tudo... Aí eu disse, né, faça, minha filha, faça que vai ficar muito bonito, você vai melhorar assim, 100%, porque era um nariz capaz de melhorar 100% de tão zero que ele era. Mas às vezes a gente não se perdoa, porque nasceu mignon. Eu queria ser alto, e Gisele Bündchen, altona, magricela, comprida, toda assim. Tem gente que gosta assim. E tem gente, não, eu só pareço uma vara, um coqueiro, que tinha que nascer... Da próxima já sei, vou cortar meu perispírito 20 centímetros, não sei o quê. Numa inaceitação, não é verdade?
Não, eu não queria ter a cabeça quadrada. Outro dia uma pessoa estava dizendo, não, meu rosto é assim, ele é quadrangular. Ele não podia ser assim. Eu fui lá com plástico, eu disse, senhor, tire aqui, isso aqui. Ele disse, não posso tirar, minha querida, isso aqui, porque isso aqui é músculo não se tira. Aí disse, eu tenho que ficar, Alberto, com essa cara quadrada. Eu disse, o seu encanto está nessa cara quadrada. E era mesmo, ela tem uma cara, tipo assim, da... Ela é a única no mundo. Você acertou. Ela é a única, tão linda que ela é. Ela é a única. Então é isso. Então, às vezes, é a estrutura óssea. Você nasce com uma cabeça maiorzinha do que a do normal. Parte cesariana, porque a cabeça já era grande. E aí, o que faz? Tem como diminuir a cabeça? Não tem. Corte o cabelo bem baixinho que ela diminui. Faça halterofilia para aumentar um pouco aqui, para ficar mais ou menos proporcional, para não ficar o corpinho pequenininho e a cabeça maior. Porque se deixar a juba crescer, o cabelo crescer, não pode. Cabelo Black Power não pode ter, não. Aí dá para dar uma ajeitada. Mas aceite a sua cabeçona como ela está, ou a sua cabecinha. Não tem jeito. Então, às vezes, precisa de um perdão para lidar com isso. É verdade, gente. Eu vejo uma sobrinha minha. A mãe dela tem a perna grossa. Uma irmã tem a perna grossa e as duas outras irmãs têm perna fina. E ela tem perna fina. Então, quando eu vejo ela está assim, fazendo batata da perna. Para aquele engraçado. Aí eu chamei e disse, minha filha, deixa eu lhe dizer umas coisas. A sua mãe, ela tem perna grossa por questões genéticas. Ela tem um pernão desde nascença. Fez balé, aumentou. Você nasceu com a perna do seu pai. Perdão ao pai. Seu pai é uma perna Olívio Palito, bem pequenininha, fininha. Então, você vai morrer fazendo assim e não vai ficar com a perna igual a da sua mãe. Agora, você deve fazer exercício porque vai melhorar um pouquinho. Vai dar uma ajeitada, o músculo vai se hipertrofiar, mas não vai ficar igual a da sua mãe, como você está com essa ilusão. Eu tinha que dizer isso para ela, porque ela estava numa neurose de que ela ia ficar com a perna igual da mãe, com a perna igual da mãe. Ela é adolescente, né? E a mãe tem uma panturrilha grande, um calcanhar grande, um tornozelo grande. E ela me meteu na cabeça que o tornozelo ia aumentar fazendo panturrilha. Não vai. Aí ela disse, eu já sei, tio. Eu tinha que puxar para a droga da perna do meu pai. O pai dela tem uma droga numa perna fina. Mas faz como é a minha amiga, senão na próxima ela tem uma perninha fina e meio arqueada. Aí até que ela encontrou uma amiga chamada Carla e disse, Carla, nós dois temos as pernas iguais. Perna fina e torta ainda, porque isso é que é muito... Porque ter perna fina é uma coisa, e ter perna fina e torta é muito ruim. Ela pega assim, mas na próxima a gente vem com pernão. Aí elas riem, no processo de perdão. A gente tem que acolher, porque aí não adianta assim, não tenho nenhum problema. Aí só usa sarong, aquelas coisas lá no fundo que nem o dedo do pé aparece. Às vezes é uma vestimenta completamente inadequada, a gente não é islã para estar vestido assim, e vai com aquela coisa lá embaixo. Quando a calça é uma calça pantalona, boca de sino, a época dos Beatles, assim, aquela coisa imensa, para ninguém ver a perna. E a pessoa não vai à praia, não coloca uma bermuda, porque a perna é fina. Olha, nasceu de perna fina, assume, é perna fina, não pode botar silicone, não pode fazer nada até hoje, né? Amanhã nem sei. Então, mecanismo de perdão, a pessoa passa uma vida inconformada com seu corpo físico e não se perdoa. E por tabela, esse meu pai tinha que ter essa perna fina, minha mãe tinha que ter esse nariz italiano. E fica no mecanismo de luta. Então nós vamos fazer um trabalho de acolhimento, aonde a gente possa perceber que o nosso corpo representa a nossa necessidade espiritual. Porque aquela puxou para a mãe e aquelas outras duasinhas puxaram para o pai, no campo da perna, herança física. Há uma singularidade aí no âmbito perispiritual, apontando para a melhor formatação corpórea. Eu não estou dizendo aqui que a gente nasceu horroroso, vai ficar feio a vida inteira e dizer eu sou feio mesmo, é expiação e dane-se o mundo que quiser me olhar. Não, eu não estou dizendo isso. Eu acho que o nosso caminho é do alto amor. E quem se ama se cuida, se ajeita. Não é porque eu vi uma jovenzinha nasceu com a orelha assim. E o pessoal chamava logo para ela de ET, porque ela tinha uma orelha grande e assim. E aí, de repente, ela foi se dando conta. Ora, uma cirurgia daquela é terapêutica. Não é um refinamento estético, não é uma neurose de estar botando no lugar, como muitas pessoas fazem, que fazem 1000 plásticas
e não se dão conta que o problema é interno, não é externo. Nunca está bom, e ajeita aqui, ajeita ali, e nada, faz lipoaspiração, litroaspiração, e não resolve nada, porque o problema está interno. Às vezes não tem o que tirar, o médico diz, não tem, mas tem, eu vou com outro, se eu não quer fazer, eu vou com outro, vai com outro, e o outro quer ganhar dinheiro, faz. Essa pessoa está complicada. Mas essa outra, que ajeita o próprio, coitada daquela orelha de abano, e dá uma ajeitadinha, coloca a bichinha aqui, tira metade dela e põe ela no lugar. Pronto, não fica legal, né? Tinha um garoto da nossa instituição que chamavam para ele de um monstro. O garoto era horroroso, nasceu com uma síndrome. Então levamos ao cirurgião plástico, ajeitou os lábios, ajeitou o nariz, mexeu na orelha dele, deu uma guaribada no monstro, o monstro virou gente. Não é bom isso? É bom. Isso é perdão. Então, auto-perdão envolve o auto-amor, naturalmente. Você pode cuidar do seu corpo. Mas há coisas que não dá para mudar. O Alberto não pode mexer nesse fêmur. Esse fêmur tem esse tamanho, eu tenho essa pernona. Não tem como encurtar essa pernona. Então eu tenho que me aceitar assim como eu sou. Se eu sou compridão assim, para o Pará eu sou compridão. Aqui talvez até que não seja, mas lá para o Pará, que só tem quase nanico, eu tenho 1,85 m, 86. 86 eu tinha, acho que eu já comecei a entrar na fase da regressão. Então, eu tenho que aceitar. Aí eu tenho que fazer um mecanismo de autoacolhimento. Então a gente vai ajeitando aquilo que dá para ajeitar no mecanismo do auto-perdão. E cuidando-se na questão da autoestima, do auto-amor, naquilo que é possível. Por exemplo, os homens de cabelos brancos são maravilhosos, são extraordinariamente belos. Até um charme ter cabelo branco. Tem alguns homens que ficam desejando, puxa, eu espero logo surgir um branquinho. Fica procurando, olha só, porque o cabelo branco, um homem, é uma coisa muito fantástica, né? Mas as mulheres não, tem que cuidar. Aí faz lá, dá uma ajeitada, um banho de brilho, e se não ajeitar, faz lá uma baleagem, sei lá. Cuida. Cuida. Faz sim, faz. Põe luzes, e se não der nenhum jeito, põe peruca, mas ajeita esse negócio. Não pode ficar assim. Não tem nada. Vê Chico Xavier usando seu bonezinho. É um exemplo de auto-amor. Não, isso é vaidade. A gente confunde vaidade com vaidade. É uma outra coisa, né? E confunde vaidade com uma postura de autoestima. Eu posso ter autoestima e não ser vaidoso. E às vezes a gente mexe uma coisa com outra. Olha, fulano pintou o cabelo e diz que é espírita. Quer dizer, a gente, para ser espírita, tem que ficar horroroso. Não, a gente dá uma ajeitada, pelo amor de Deus. Olha, Deus é tão... Eu olho para as estrelas, é bonita. Olho para as flores, são lindas. As árvores me encantam. As praias, cada uma diferente da outra, são belas. E o ser humano tem que ser feio? Não, ajeita, vai ajeitando aqui, vai ajeitando ali. Por isso eu acho que no mecanismo do auto-amor nós vamos nos cuidando. Agora, as questões estruturais, situações dramáticas, nós precisamos nos perdoar. Outro dia uma senhora belíssima, cuja idade parece que não conseguia destruir a beleza daquela senhora, o encanto, porque às vezes as pessoas belas, quando vão envelhecendo, vão ficando feias. E há outras pessoas não, que envelhecem belas. Ela estava com uma pontinha aqui, uma lesãozinha, e o meu irmão oftalmologista disse, olha, essa aqui é uma lesão que você tem que tirar. Tirar porque isso aí, e biopsiar para avaliar, porque pode ser algum processo e tem que tirar antes que se alastre. Ela foi no dermatologista, o dermatologista biopsiou, era uma lesão cancerígena. Agora, a pontinha era só a ponta do iceberg. Tinha lesado estruturalmente todo o rosto. Ela teve que arrancar metade do rosto. E a despeito das plásticas, ela ficou completamente deformada. Uma mulher que tinha uma estrutura de beleza fantástica, de repente, assumiu uma posição inversa, porque ficou paradoxalmente com a lesão, com as cicatrizes, e a despeito de todos os cuidados do cirurgião plástico, que entrou na cirurgia com a cirurgia dermatológica, ela ficou profundamente alterada a sua fisionomia. E ela comentava, então, depois para o meu irmão, disse, pois é, você veja, né? Ela era uma pessoa, do ponto de vista da beleza da mulher, muito bonita, sempre fui. E agora eu noto as pessoas como elas me olham.
Algumas pessoas ficam com medo quando são crianças. Outras ficam incomodadas. E a pessoa tem que lidar com isso. Auto-perdão com o corpo. Quando a expiação lhe alcança, ele subtrai o movimento. Faz uma paralisia facial. Há uma mutilação na parte do corpo. E você precisa se auto-acolher, auto-perdoando-se, auto-amando-se. É uma estrutura que você só consegue se você conseguir mergulhar profundamente em você para se permitir liberar-se, ir além da forma. E essa forma nós só conseguimos quando o 3, por favor. Nós vamos já fazer um intervalo? Porque eu, quando começo a falar, nunca o tempo dá. Já me dei conta disso, né, Vânia? Nunca o tempo dá. Mas nós só conseguimos nos perdoar quando nós conseguimos esse movimento. O ser humano é esse mesmo? É. Falta um tecladinho. Aí. Quando nós conseguimos perceber que nós temos uma estrutura chamada persona, que é a personalidade, que envolve as nossas funções, o nosso status, né, o nosso papel de pai, de mãe. Tudo está no âmbito da persona. O que alimenta a persona, o que sustenta a persona é o ego. O ego é o eu humano, formado na primeira infância. É o ego. A palavra ego significa eu. É o que comanda a nossa vida psicológica. É o que a psicologia trabalha amplamente nos processos terapêuticos. E há uma dinâmica mais interna que o Espiritismo nos revela e que as psicologias transpessoais também nos advertem, sinalizam, em perfeita consonância com a visão espírita, que é uma dimensão do eu sagrado, que Jesus dizia Deus, que Allan Kardec chama de espírito. O que é um espírito? Os espíritos responderam, é uma centelha, é um clarão, é luz. É o que nós somos internamente. No fundo, nós somos luz. Mas o que acontece conosco é que às vezes nós ficamos só no ego ou só na persona e não mergulhamos no eu sagrado. E aí, quando nós não mergulhamos no eu sagrado, nós não conseguimos estabelecer um bom contato com o nosso ser integral que somos e com a nossa essência. E aí temos dificuldades de nos colocarmos no mundo, porque o ego fica fragilizado, e às vezes a persona fica atrapalhada. Quando a gente lida só com esses mecanismos, vá para o 4, por exemplo. Veja o 4. Quando a gente é só persona, desconectada do eu sagrado, ela se manifesta inadequada. E aí vejam o que acontece. A gente apresenta-se uma calma que não tem nada de calma. A gente é um bonzinho e um humilde, tudo entre aspas, pode botar os outros. A gente é um pseudo-ser, que nem a gente sabe que a gente não é assim. É aquela pessoa que parece que é, mas não é, Denorex. Ela tem um jeito, mas não é. Na verdade, é uma capa. Essa capa é porque o jeito como ela se coloca no mundo, a persona como ela se coloca no mundo, é uma persona muito inadequada, porque ela está desconectada do seu eu sagrado. Há aqui uma trava. O ego dela é muito frágil. E aí ela se apresenta perfeccionista, bonzinho. Quando você diz, mas você é tão bonzinho, não estão lhe elogiando, não. É preferível ser bom. Se for bonzinho, é ruim. Às vezes é melhor dizer, mas você é mau, hein? Às vezes é melhor ser mal do que bonzinho. Porque o mal, ele sabe que está mal, mas ele pode virar bom. E o bonzinho nem sabe que bom ele não é. E de que aquele bonzinho é uma maldade que às vezes tem dentro dele. Ele fica falando manso, olá Chico Xavier, olá meus amigos, e fala manso, torce o pescoço assim. Tem gente que torce o pescoço assim no centro espírita. Eu fico impressionado, só no centro espírita, parece que dá um torcicolo. Oi. Mas fora, está com o pescoço inteiro. Eu não fico entendendo por quê. A pessoa torce o pescoço no centro espírita, em casa ela tem o pescoço inteiro. No centro espírita ela fala manso, tranquilo. E em casa ela é um trovão. São essas contradições. O espírito diz assim, não, vocês são umas serpentes.
Até para falar, vocês viram um pescoço aqui dentro. Um espírito obsessor. Eu não gostei disso quando ele disse isso lá. Mas era verdade, o danado estava falando a verdade. É assim. Aí, não sei o quê, a gente quer dar a vida para salvar o outro. Mas não é sentimento. É um sentimentalismo doentio. Não é uma atitude de amor real. Não é uma caridade real, é alguma coisa que a gente faz para ser visto, faz para mostrar que a gente é caridoso. A gente é caridoso com todo orgulho, tem orgulho de ser humilde, e assim a gente é. Certinho, a gente faz tudo certinho, todo certinho e atrapalhado. Ele é uma postura mais estereotipada, é uma falsa perfeição. Esse é o perfeccionista, ele não é perfeito. Esse cidadão aqui, ele tem uma persona inadequada. Vá para o outro, por favor. Esse aqui não, esse aqui é um ser mais autêntico.